Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Todos de pé para entoarmos trechos do hino nacional brasileiro e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germina. Fomos forjados de amores brasileiros, universo de cores, índios estrangeiros. Universo de cores, índios estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras, somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue. Azul vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro, o meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. As histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 25ª sessão ordinária em 24 de agosto de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, nada consta. Do Legislativo, nada consta. Correspondências recebidas, nada consta.
Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 101/2020, vereador Danilo Alborguete. Senhor presidente, nobres vereadores, uma vez tendo informado a Prefeitura Municipal de Pederneiras, através do ofício especial número 131/2020, a existência de servidores vinculados ao regime de trabalho de 12 por 36 horas, ofício anexo, requeiro nos termos regimentais, após ouvido plenário, que oficie novamente a Prefeitura Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis cópia do termo de acordo ou convenção coletiva de trabalho que a justifique. Justificativa. Tais esclarecimentos se fazem necessários, pois sem a medida ou convenção coletiva, não estaria a jornada legalmente respaldada. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 19 de agosto de 2020, vereador Danilo Alborguete. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 102/2020, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido plenário, que se oficie a CPFL Paulista, a empresa Masa Fregolente, bem como o prefeito municipal, para que informe sobre previsão de troca de poste de iluminação pública em madeira, com risco de queda na via pública, conforme fotos em anexo, na rua Joaquim Isidoro de Oliveira, no bairro Cidade Nova. Justificativa. O poste em madeira está corroído em sua base, conforme demonstra fotos feitas por moradores da rua que estão preocupados com seu estado de conservação. Tendo em vista que esta solicitação já fora feita anteriormente, a empresa responsável e até a presente data não foi feita a substituição dos equipamentos. Voltamos a requerer a indicação de uma data prevista para a troca do poste, antes de que o mesmo caia na via, causando danos. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 19 de agosto de 2020, vereador Ezequiel Lima. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Vereador Ezequiel Lima. Bom, esse é mais um requerimento, uma indicação que se tornou um requerimento, né? Nós fizemos essa indicação, sem mensurar precisamente quanto tempo faz, mas acredito que foi no ano passado, para fazer a troca total dos postes ali na Cidade Nova, desses postes de madeira que estão ultrapassados e muito. A maioria deles estão com a sua base totalmente deteriorada, rachados, e foi feito um pedido, nós fizemos esse pedido para trocar tanto na Cidade Nova quanto também lá no Bertolini 2. Bertolini 2 foram todos eles trocados. Na Cidade Nova foi feito pela metade. E essa rua ficou sem a troca desses dois postes. É iminente a queda desses postes. Se der um vento, como a gente tem acostumado a ver, forte, uma chuva forte, esses postes caem. Eu estive lá e você consegue balançar com as mãos o poste na situação que eles se encontram. Eu vou pedir para a Prefeitura intervir de uma forma mais contundente. Eu entrei em contato diretamente com os diretores da CPFL por várias vezes, tem várias mensagens no meu zap pedindo para que se faça essa troca, mas não estou sendo atendido. Peço que a Prefeitura tome providência. Antes que aconteça alguma coisa, a gente tem que depois aí rever com as consequências dessa situação que está posta ali. A família que mora em frente também conversou com o pessoal, tanto da Prefeitura quanto da CPFL, e nós estamos aguardando aí um posicionamento. São dois postes que eu consegui detectar nessa rua, não vi mais outros, então, quer dizer, a demanda não é tão grande assim, dá para ir lá fazer essa troca, e de forma imediata, antes que aconteça alguma tragédia. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 103/2020, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, senhores vereadores,
O vereador que se subscreve requer regimentalmente, ouvido o plenário, que se oficie o chefe do Executivo Municipal para informar a esta Casa a razão pela qual as unidades de transporte circular não estão cumprindo os horários estabelecidos e recentemente anunciados por essa administração. Requer ainda, uma vez aprovado, cópia deste requerimento seja encaminhada à primeira Promotoria de Justiça de Pederneiras, que conduz inquérito a respeito. Justificativa. Há várias declarações públicas testemunhais de munícipes, anexos, que nos últimos dias em rede social têm demonstrado insatisfação face ao desrespeito da concessionária e não cumprir os horários estabelecidos. Destaco aqui desabafo de uma munícipe, abre aspas. Hoje ficamos esperando pelo coletivo, que vai à Cidade Nova, das 6h30 às 7h16. Ele não passou. Imprensa sem logística para funcionar. Qual é a lógica de passar depois das 7, pois é o horário que o povão entra no trabalho? Depois, é horário de comércio, poucas pessoas fazem uso desse coletivo. Falta logística para se trabalhar, fecha aspas. Ou seja, estaria a unidade de transporte passando fora do horário estabelecido, quando não há mais passageiros, para posteriormente ser subsidiada pela Prefeitura, alegando prejuízo? Sala das Sessões, 20 de agosto de 2020, vereador Ezequiel Lima. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ezequiel Lima. Bom, nesse primeiro momento eu vou apenas questionar, quanto a circular, a questão do horário que foi colocado, proposto, divulgado em mídia pela Prefeitura, que estaria atendendo a população. Senhor Jair, senhor já está... Já não concordo com a questão da maneira como voltou o horário. Eu pedi para o Paulinho segurar, porque a fala da munícipe eu vou depois soltar na tribuna, Paulinho, beleza? Depois, na hora que for falar, a gente volta a falar do assunto novamente. Quero questionar só o horário que foi colocado, da maneira como foi colocado, já não sou a favor, a gente deveria estar votando de forma integral e não parcial, como está sendo feito, mas da maneira como está feito também não está funcionando. Está passando fora do horário, está passando em pontos que as pessoas não estão esperando, quer dizer, não está se cumprindo aquilo que foi combinado. E conversando com algumas pessoas de influência dentro dessa situação, não vou citar nomes aqui porque eu não pedi permissão a ela, nesse horário que estão fazendo aqui, fazendo o trajeto que foi proposto a fazer, da onde está saindo da FGP, depois que volta lá pela Cidade Nova, estão constatando 4, 5 pessoas dentro do circular. Daí, se você for parar para pensar que 4, 5 pessoas, você disponibilizar um ônibus para buscar 4, 5 pessoas, de verdade, de fato, quase que desnecessário, e seria inviável. Só que o questionamento que eu faço, que se está passando fora de horário, da maneira como está passando, como é que as pessoas vão conseguir detectar os horários certos, os pontos certos? E aí eu coloquei aqui no final do requerimento, será que isso aqui não é para que depois eles possam, né, no caso, fazer uma apresentação aí do seu cronograma de trabalho, dizendo que precisa ser subsidiado de verdade mesmo, porque não está tendo passageiro para poder transportar? Será que é essa a intenção? Porque se não está combinando o horário, não está saindo o horário, não está fazendo os pontos que foram estabelecidos, aí mensurar que está carregando 4, 5 pessoas por trecho, dá realmente para levantar essa situação e dizer, de repente, não está sendo viável e por isso tem que ser subsidiado. Eu peço uma fiscalização, porque a minha parte eu estou fazendo. Talvez seja um dos vereadores aqui na Câmara que mais tenha obrigado pela volta do transporte público. Fui na porta da Jauense, gravei um vídeo, botei nas minhas mídias sociais, startei para todos os meus amigos no Zap. Estou brigando porque entendo a necessidade do transporte público voltando de forma integral para assistir os nossos munícipes, as pessoas que precisam trabalhar, que dependam dele. Mas da maneira que está, bagunçado do jeito que está, como é que as pessoas vão fazer uso de forma decente desse transporte? Então, aí dá realmente para levantar essa situação, dizer, não está tendo gente, mas não está mesmo. Passa fora do horário. Já não é o horário que a gente queria. Passa fora do horário, não para nos pontos que tem que parar. Não vai conseguir pegar o pessoal mesmo. Então, está aqui o meu requerimento, espero que a Prefeitura olhe com carinho, porque o contratante é a Prefeitura, isso é um contrato administrativo, e quem tem a responsabilidade de tomar uma decisão é a Prefeitura.
Então, espero que o poder público, o executivo, no caso, resolva essa situação para os munícipes que precisam desse transporte. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 104, 2020, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que esta subscreve, após ouvido o plenário, requer, nos termos regimentais, que se oficie a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que informe esta Casa de Leis qual o motivo do atraso na construção da creche localizada no bairro Vicente Juliano Minguilli, pois a obra deveria ter sido entregue há 1 ano, com recurso liberado de R$ 1.781.011, através do governo do Estado, e contrapartida, mais de 700 mil que serão gastos pela Prefeitura Municipal de Pederneiras. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário, pois este parlamentar vem sendo cobrado por todos os familiares o motivo do atraso, sendo que este mesmo parlamentar passou nas ruas do bairro anunciando o início e término da obra, e até a presente data não foi concluída a creche para os moradores. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 20 de julho de 2020, vereador Chapéu. Coloca em discussão, requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 105, 2020, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que esta subscreve após ouvido o plenário, requer, nos termos regimentais, que se oficie a Prefeitura Municipal de Pederneiras, que informe esta Casa de Leis quais os critérios utilizados pelo qual o bairro Jardim Bela Vista não foi incluso no programa Cidade Legal. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário, pois este parlamentar vem sendo questionado por moradores deste bairro, relatando que este local existe há mais de 50 anos e muitas casas ainda não têm as escrituras. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 20 de julho de 2020, vereador Chapéu. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 98, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que seja instalado o redutor de velocidades quebra-molas na rua Santa Lúcia, à altura da oficina mecânica, próximo ao depósito do supermercado da região. Justificativa: munícipes reclamam de total falta de segurança do local, tanto para pedestres como também para motoristas, pois há na região grande fluxo de carga e descarga em depósitos de supermercado e, frequentemente, manobras de veículos colocam em risco os pedestres e motoristas por conta da falta de redutor de velocidade no local. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 19 de agosto de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 99, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que seja instalado o redutor de velocidades quebra-mola na Avenida D. Silvio Maria Dário, mão subindo, à altura da farmácia do BS. Munícipes reclamam da velocidade dos veículos naquele trecho da avenida, colocando em risco pedestres e demais veículos na via. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 19 de agosto de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 100, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve indica, nos termos regimentais, a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que seja reinstalado o redutor de velocidade quebra-molas na Avenida Brasil, próximo ao Açaí Lanches, mão subindo.
Justificativa: no local havia o equipamento, porém, após recapeamento da avenida, o mesmo foi relocado, e com isso, as velocidades dos veículos naquele trecho estão acima das aceitáveis para a segurança na via. Esta solicitação já foi encaminhada à Prefeitura, via requerimento em 2019. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 19 de agosto de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 101, 2020, vereador Ezequiel Lima. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa para que seja feita a reforma e ampliação da Biblioteca Municipal Paula Rached. Justificativa: segue um breve histórico da nossa biblioteca. Criada há 62 anos, a Biblioteca Municipal Paula Rached é a única biblioteca pública da cidade de Pederneiras. Atende cerca de 8.000 pessoas por ano, com um acervo de 32 mil livros, entre outros itens como HS, mangás, DVDs, CDs, audiolivros, fotos, fitas de vídeo, revistas e jornais. No entanto, não possui prédio próprio. Nesses 62 anos, já esteve em mais de 10 endereços diferentes, inclusive desativada por um tempo. Hoje está localizada no prédio da Secretaria da Educação, que foi adaptado para alojá-la. O espaço é pequeno, com 200 metros quadrados, para acomodar o acervo, leitura e pesquisa. Acesso a São Paulo, midioteca, banheiros, cozinha, além de precisar remanejar uma parte do ambiente toda vez para execução de atividades de incentivo à leitura e cultura. Enfrenta sérios problemas de infiltração no telhado e péssima instalação das janelas e portas. O nosso município necessita de uma biblioteca adequada, que possa atender a população com acessibilidade acústica e estrutura para o desenvolvimento do serviço. Faz-se mais que necessário a aquisição de um prédio próprio que viabilize o atendimento da comunidade de acordo com as necessidades, seja de pesquisa, leitura, acervo, culturais, informais e assistenciais. Principalmente nesse momento de crise, a biblioteca tornou-se uma referência para as pessoas no auxílio de suas dificuldades de acesso a informações corretas, a internet, impressão de documentos e cadastros nas plataformas governamentais. O papel social das bibliotecas, além da disseminação da informação, é também a inserção das comunidades em geral ao conhecimento e suas práticas. Espaços necessários para uma boa prática de atendimento. Recepção, acervo, circulação, leitura e pesquisa, midioteca, sala infantil, informática, banheiros, cozinha, mini auditório. Peço que seja providenciado a reforma o mais breve possível, dada a sua grande importância para a nossa cidade. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 19 de agosto de 2020, vereador Ezequiel Lima. Indicação número 102, 2020, vereadora Regina Barrache. Senhor Prefeito, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que determine o setor competente no sentido de proceder com a colocação de lixeiras na Avenida Ricardo Alvarez, O Campos. Justificativa: munícipes reivindicam providência para a instalação de lixeiras e são comuns as pessoas jogarem lixo no chão, deixando a cidade suja. Por esse motivo, pedimos as providências para que, juntamente com o setor competente, busque a solução desse problema o mais rápido possível. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 20 de junho de 2020, vereadora Regina Barrache. Indicação número 103, 2020, vereador professor Marildo. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que providencie pelo menos pelos meios que se fizerem necessários, plano diretor, alienação de imóveis ou outras legislações vigentes, de construir e estruturar o espaço territorial chamado Parque Industrial ou Zona Industrial nas proximidades dos bairros Maria Helena, Cidade Nova, C5, Parque da Colina e outros circunvizinhos.
a fim de fomentar a localidade, oferecendo a geração de emprego e renda ao município. Justificativa. Observamos que as comunidades dos bairros localizados após a rodovia Coronel João Ribeiro de Barros, depois da faculdade FGP, não possuem nenhum território disponibilizado para indústrias ou pequenas empresas. Sendo assim, indico ao poder público que criem referido espaço, pois as indústrias e pequenas empresas têm papel fundamental para promover o crescimento econômico da cidade e do país. Incentivar a implantação de pequenas empresas ajuda a criar empregos e renda para a população, sendo uma das principais causas da redução da desigualdade social. Diante da crise do desemprego que assola o país, torna-se necessária a adoção de medidas por parte da administração pública na busca de soluções para esses problemas. Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2020, vereador Marildo. Indicação número 104, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria competente no sentido de que seja feita a reforma da quadra do bairro Vicente Juliano Minguili. O referido local necessita de uma revitalização, incluindo nova pintura, demarcação do piso, além das melhorias na iluminação. Justificativa, essa reivindicação é uma solicitação da comunidade, que possui inúmeras crianças e jovens. A recuperação da quadra proporcionará uma estrutura com acomodações mais adequadas para a prática de atividades físicas recreativas aos moradores, que passarão a contar com espaço digno e apropriado para a convivência em comum. Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 105, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve indica a Vossa Excelência que determine a Secretaria competente no sentido de que sejam feitas reformas na quadra localizada no Distrito Santelmo. O referido local necessita de uma revitalização, incluindo novas pinturas e demarcação no piso, além das melhorias na iluminação. Justificativa, essa reivindicação é uma solicitação dos moradores desse distrito, que possui inúmeras crianças, jovens e até mesmo idosos. A recuperação da quadra proporcionará um melhor ambiente para a prática de atividades físicas recreativas aos moradores, que passarão a contar com um local apropriado para a convivência em comum. Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 106, 2020, vereador Danilo Alborguete. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que a rua que liga a PDN 384 com a rua Jorge Luiz Santilene, nas proximidades da Pedreira Nova Fortaleza, seja denominada com o nome da saudosa senhora Augusta Fiore Zagatti. Outro sim, na rua paralela a essa, acima informada, também situada nas proximidades da Pedreira Fortaleza, no perímetro urbano, onde já existe casas construídas, que seja denominada o nome do saudoso senhor Fernando Travaim. Imagens anexas ilustrará devidamente a referida localização para denominações solicitadas. Justificativa. A saudosa senhora Augusta Fiore Zagatti, nascida em 23 de 8 de 1925 e falecida em 25 de 6 de 2009, era filha de Giacomo Fiore e Maria Torratti. Senhora Augusta foi casada com o senhor Antônio Zagatti, em memória, e tiveram os filhos Arlindo Zagatti, que casou-se com Neide Mermudes, Antônia Zagatti, já falecida, Patrocínia Zagatti, que casou-se com José Alonso, Maria Zagatti, que casou-se com Oswaldo Cruz, Rosa Zagatti, que casou-se com Fernando Travaim, Antônio Zagatti, que casou-se com Ruth Roma, Aparecida Zagatti, que casou-se com José Ardona, Paula Zagatti, que casou-se com Benedito Mursa, e José Luiz Zagatti. O casal sempre trabalhou com muita dignidade e foram comerciantes em Pederneiras, onde ensinaram aos seus filhos o significado da dignidade, da fé, alegria e bons costumes. Dessa forma, o senhor Fernando Travaim nasceu em Pederneiras, foi gerente do antigo Banco Banespa, atual Banco Santander. Teve 3 filhos, Kreber, Fernando Travaim, Fernanda Veronês Travaim e Larissa Zagatti Travaim de Matos. Foi casado com a senhora
Ondina Veronês, que veio a falecer posteriormente, e casou-se com a senhora Rosa Zagatti Travaim, vindo a residir na rua Presidente Moraes, frente ao antigo cartório de imóveis, até o fim dos seus dias. Sempre foi uma pessoa esportiva, palmeirense, participava das atividades sociais de Pederneiras, sendo a família Travaim tradicional em nossa cidade. Portanto, deixaram seus legados aqui no nosso município, sendo merecedores de que seus nomes sejam perpetuados na história do nosso povo. Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2020, vereador Danilo Alborguete. Oradores e inscritos, cada vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador Chapéu. Com a palavra, vereador professor Marildo. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo e todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Bom, eu queria usar aqui a tribuna hoje, senhor presidente, para externar aqui toda a minha indignação contra este projeto de lei 39/2020, um projeto que vem lá da autoria da Câmara dos Deputados, né, com iniciativa da presidência, projeto, né, o Plano Mansueto, ex-secretário do Planejamento, que saiu foi embora do país aí, né, saiu da secretaria, mas deixou essa pérola aí para o servidor público, essa deselegância, em que o projeto previa que o servidor público ficasse sem aumento e sem nenhuma gratificação até 2020, e o presidente foi lá e vetou até 2021. Então, até 2021, o servidor público não terá aumentos e também não terá nenhuma gratificação. Quer dizer, o servidor público não terá seu tempo contado, não terá o seu quinquênio, não terá sua sexta parte, não terá sua licença-prêmio. E aí eu pergunto, tudo por conta daqueles 60 bilhões que foram enviados para os estados e municípios. Agora, eu não entendo, se o coronavírus é para o Brasil todo, para todo brasileiro, por que só o servidor público tem que pagar essa conta? Por que nós, servidores públicos, é que tem que pagar essa conta do Brasil? Sendo que eu, que sou vereador aqui, não sei nem onde está sendo gasto esse dinheiro. Vocês imaginam um povo que não é vereador e que está pagando essa conta aí? Uma vergonha. Imagina quem está para se aposentar agora, ou quem está para receber sua sexta parte, se aposenta sem a sexta parte. Quer dizer, a sexta parte, para quem não sabe, né, inclui aí o quarto quinquênio, e a pessoa recebe uma gratificação de 25%. Quer dizer, é um aumento aí para um professor que ganha R$ 2.300 hoje, um aumento significativo, que ele iria para R$ 3.000, que R$ 2.300 já é uma vergonha para um professor ganhar, né? Mas quando a gente fala que o servidor público não vai ter aumento, a gente não está falando desse servidor público de grande escalão só não, gente, de alto escalão. A gente está falando aqui do varredor de rua, a gente está falando aqui dos professores, a gente está falando dos policiais que também ganham um salário horrível. E nós estamos falando principalmente também do servidor público que está aí na frente aí do coronavírus, defendendo o povo, que são os enfermeiros, são médicos, né, que são funcionários públicos também. Então, uma vergonha, para mim é uma decepção a atitude do presidente e desses deputados da Câmara que mantiveram o veto, porque o Senado derrubou o veto, né? O Senado foi contra, mas a Câmara dos Deputados manteve o veto, e com isso aí, né, acabando de vez aí com os professores, com a área da educação, a área da saúde, a área da segurança. E, infelizmente, essa é a cara do Brasil. Aí a gente quer que o Brasil melhore. Não, que se fizesse isso em determinado salário, de uma altura para cima, tipo 5 salários mínimos acima, mas abaixo, gente, ficou muito deselegante, atingiu muitas pessoas aí que realmente necessitariam desse aumento e dessas gratificações. Eu, como vereador, me sinto envergonhado de uma atitude dessa de um presidente do qual a gente ajudou a colocar lá, né? Ajudar que o servidor, julgar que o servidor público é quem tem que pagar essa conta de 60 bilhões. Não, então que se pagasse, que se descontasse uma grande parcela de vocês políticos que ganham uma fortuna aí no Brasil. De vocês não vai descontar nada, né? Vai descontar do servidor público. Infelizmente, isso é uma vergonha aí.
cabe ao servidor público ver quem são esses deputados que votaram a favor do veto, para a gente guardar o nome dele para a próxima eleição. Tá bom, gente? Fica a dica aí. Ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2020 do Legislativo susta o Decreto do Poder Executivo número 4.730 de 15 de janeiro de 2020. Autoria, vereador professor Marildo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples, dentre os presentes à sessão. Queria só orientar meus colegas vereadores sobre abstenções. No artigo 233, o vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade de votação, quando seu voto for decisivo. Parágrafo 1º. O vereador que se considerar impedido de votar nos termos deste artigo fará a devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, sua presença para efeito quórum. Parágrafo 2º. O impedimento poderá ser erguido por qualquer vereador, cabendo a decisão ao presidente. Artigo 234. Quando a matéria for submetida a 2 turnos de discussão e votação, ainda que rejeitada no primeiro, deverá passar obrigatoriamente pelo segundo turno, prevalecendo o resultado deste último. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Marildo. Senhor presidente, como esse projeto demanda de uma explicação extensa, eu espero que eu consiga fazer em 10 minutos. Caso eu não consiga, peço que o senhor prolongue um pouquinho mais o meu tempo, fazendo um favor. Bom, toda essa confusão envolvendo o nome desse falecido já cidadão, começou no dia 17/7/2018, quando os vereadores Joãozinho da Farmácia, Regina Barracha e Danilo Burguetti colocaram uma indicação aqui na casa, pedindo para que se denominasse a vila, que hoje é Vitor Fenara, né, que se chamasse, que nós colocássemos o nome dessa vila aí, do senhor Genésio Martim. Pois bem, a indicação entrou para ser lida junto com o projeto que o vereador Adriano Camargo colocou aqui na casa, que era um projeto, no artigo 1 diz, fica vedado o poder público autorizado a denominação de novos bairros, conjuntos habitacionais, ruas, avenidas, loteamentos ou qualquer outro espaço público no âmbito do município de Pederneiras, cujo nome seja idêntico já existente e tal. Então, nesse projeto diz que o cidadão falecido que já tivesse dado o nome para uma rua ou para qualquer outro logradouro público, não poderia mais ceder o nome para uma outra instituição pública. Então, pois bem, no dia que foi ler o projeto, eu parei a sessão aqui, se vocês se lembram, e disse, olha, se vocês votarem o projeto, a indicação não poderá ser atendida, porque senão o projeto tira o direito de colocar o nome dele, porque esse cidadão já tem a sala aqui que está no nome dele, eu tenho o decreto aqui que está o nome dele, e já tem uma rua também no Bruno Cury, que é aquela rua que passa ao lado do Hospital da Mulher lá. Pois bem, retiramos o projeto naquele dia. E aí, então, o projeto voltou no dia 16/7/2018, primeira votação, votamos o projeto do senhor Adriano, então que não poderia mais dar os nomes. Na segunda votação foi quando aconteceu o problema, que caiu a indicação junto, retiramos ele de pauta, e o projeto retornou dia 27/8, sendo votado pela casa. Lembrando que o projeto foi aprovado aqui na casa, então que não pode mais repetir nome de ninguém. Então, se a família já deu o nome de um ente querido para uma rua ou para qualquer logradouro público, não pode mais. Pois bem, vamos lá. E aí, então, quando chegou o projeto lá, o que aconteceu? O prefeito vetou
o projeto. Vetou, mas em seguida também ele já pediu para que retirasse o veto, que ele não fosse lido o veto, certo? Depois, um pouco mais na frente, eu fiz um projeto de lei, porque não tinha nome a vila ainda, o residencial Pederneiras Jotas, eu fiz um projeto de lei aqui, colocando o nome de Vitor Fenara, e então todos aqui votou, unânime, ficou Vitor Fenara, foi lido no dia 4/2, primeira votação em dia 11/2, segunda votação 18/2, entendeu? O prefeito foi e vetou o nome Vitor Fenara, mas está aqui o veto dele, e em seguida ele já pediu para retirar o veto também, porque ele viu que era inconstitucional o veto dele, pediu para retirar. E aí então, porque para colocar o nome de Genésio Martins no Vitor Fenara, teria que revogar a lei do Vitor Fenara e revogar a lei que nós fizemos, que não poderia colocar nome reincidente de quem já havia nome na cidade falecido, ok? Então seria 2 revogações, a casa não ia fazer isso, que a casa não vai votar uma lei e depois votar contra a própria lei dela, né? Seria no mínimo um contrassenso, então não votamos. Bom, aí então, eu estou ouvindo o rádio, ouvindo a internet no dia 6/7 agora, o prefeito reclamando da Jauense, e vi que ele estava explicando sobre o núcleo habitacional novo da nossa cidade, o Genésio Martini. Falei, mas como? Se nós já vetamos esse nome, porque ele não podia ser na Vila de Cima, como é que ele está colocando na Vila de Baixo? Então fui procurar os decretos, e aí então eu achei que o senhor prefeito colocou o nome na Vila de Baixo de Genésio Martins, querendo passar aqui nas barbas dos vereadores, escondidinho, como se a gente não fosse ver, pelo menos eu vi. E aí então eu achei meio esquisito, o que eu fiz? Fui e entrei com um decreto para assustar o decreto dele, que não pode. A vereadora Regina Barrache, fazendo jus à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que ela é presidente, pediu para o nosso procurador da casa um parecer. Aqui está o parecer dele, em que ele diz, vou ler o parecer aqui da casa. Encaminho a presença de Vossa Senhoria na qualidade de procurador jurídico da Câmara Municipal de Pederneiras, para que aprecie e emita competente parecer sobre o que trata o projeto de decreto legislativo. Susto ao decreto do Poder Executivo 4.730, de 15 de janeiro de 2020, de autoria do vereador professor Marildo, que é o decreto que eu coloquei para assustar, para tirar o nome novamente, porque não pode. Esta comissão, considerando a Lei Municipal 3.515 de 2018, proibição de reincidência de novos bairros, se deparou nos fatos de que o prefeito municipal indicou o nome do ex-vereador Genésio Martins ao residencial Parque dos Jacarandás, localizado no lado par, a rua Nicolau José do bairro Cidade Nova, onde surgirão 2 questionamentos. Por se tratar de empreendimento residencial e não conjunto habitacional, o referido empreendimento está sujeito às leis do município. Segunda pergunta, por estar comprovado no decreto e resolução anexo ao projeto que o nome do ex-vereador Genésio Martins consta em logradouro público, rua e órgão público, salão da Câmara, fica então este nome impossibilitado de ser denominado em novos empreendimentos habitacionais, sendo eles conjunto habitacionais, núcleo habitacionais ou residenciais. Esse daqui é o parecer do procurador, que ele diz que não pode, que é inconstitucional. Quero deixar claro a todos os vereadores que fizeram a lei e que o prefeito está tentando passar a nossa barba aqui. Não pela família, sinto muito pela família, viu? Quem está fazendo deselegância é o prefeito. Aqui, ó, o ensejo apresenta a Vossa Senhoria a consideração, atenciosamente. Então, está aqui. E aí, então, vamos ler aqui o parecer. Aqui a vereadora perguntando, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pederneiras, através do ofício 13.000 de 2020, data de 10, itens 1 e 2, referindo o projeto de decreto legislativo 3 de 2020, que susta o decreto do Poder Executivo. Aqui, ó. Pois bem, quanto ao questionamento contido no ofício retromencionado, passemos às seguintes considerações. A Lei Municipal 3.515, em seu artigo 1º, assim nos apresenta.
fica vedado ao poder público autorizar a denominação de ruas, bairros, conjuntos habitacionais, ruas, avenidas, loteamentos e qualquer outro espaço público no âmbito do município de Pederneiras. Então a vereadora perguntou, ele está respondendo que não pode, que está vedado, cujo nome seja idêntico ao já existente, cujo nome seja homófono ao de locais pré-existentes ou em processo de aprovação. Parágrafo único. Excetuem-se das disposições desta lei os bairros, loteamentos ou qualquer outro espaço público contíguos imediatamente vizinhos entre si. Pois bem, ao analisarmos os documentos anexados ao referido, respondido, temos que o decreto municipal 4.730 de 14 de janeiro, localizado no lado do par da rua Nicolau José, bairro Cidade Nova, neste município, conjunto habitacional Genésio Martini, verificando a resolução número 7 de 97, de 24 de setembro de 1997, a sala dos vereadores, essa sala aqui atrás, da Câmara Municipal de Pederneiras, recebeu a denominação Sala Genésio Martini. O trocinho decreto municipal 3023, de 14 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a abertura e dominação de vias públicas, em seu artigo, determina que fica declarado como bem público de uso comum, área objeto da matrícula 20.812, de ordem do cartório de registro de imóveis de Pederneiras, como Rua Genésio Martini, é a rua que fica do lado do Centro da Mulher. Temos desta forma que o decreto municipal número 4.730, de 15 de janeiro de 2020, encontra-se em discordância com a própria legislação municipal vigente, na qual, pela lei 3.515, em seu artigo 1º, inciso, veta a denominação cujo nome seja idêntico ao existente para conjuntos habitacionais. O senhor Genésio Martini, ao qual eu tive o privilégio e o prazer em conviver em meus tempos de aluno no ginásio Anchieta, é por demais merecedor das justas homenagens que lhe são prestadas, tanto assim que o mesmo foi homenageado com a denominação da Sala dos Vereadores nesta Casa de Leis e também com a denominação de via pública, conforme pode-se verificar da foto encartada ao presente. Senhor presidente, só um minutinho que eu já estou acabando. De tal situação, temos que, equivocado sob nossa análise, o decreto municipal 4.630, pois contraria a legislação municipal anteriormente existente, a qual veda a denominação, dentre outras situações, de conjunto habitacional cujo nome seja idêntico ou já existente à rua. Bom, o que ele quer dizer aqui? Que não pode. Aqui está o parecer. E aí, então, a vereadora, fazendo uso dos seus poderes novamente, pelo cargo que ela exerce aqui na Câmara, ela foi e pediu para a incorporadora, para a construtora, para saber quem é que tinha colocado o nome, se era a construtora ou se era a prefeitura. E aí, então, ele responde para nós aqui está, olha. Ele responde novamente aqui que foi a prefeitura quem fez o decreto e colocou o nome, que não foram eles. Então, realmente, aqui tudo inconstitucional. Eu só queria entender, eu só quero saber aqui o seguinte agora. Será que nós somos aqui fazedores de leis que vão valer para sempre, ou até enquanto ela valer, ou será que nós vamos votar contra a nossa própria lei aqui hoje? Será que nós vamos fazer papel de palhaços aqui para o prefeito, ou será que nós vamos fazer o uso do nosso direito de vereador e legislador aqui? E para quem não sabe, né, a gente está aqui em nome do povo, foi o povo que nos colocou aqui. Por favor, filma aqui a rua aqui, que foi colocada aqui, por favor. Rua Genésio Martini está aqui, olha, não estou com deselegância, né? Então, deixar claro para todos vocês que nós é que fizemos a lei. Então, nós temos que fazer a lei valer, senão nós não estamos aqui para nada. Senão, realmente, quando o povo questionar o que nós estamos fazendo aqui, o povo tem razão de nos atacar. Então, eu espero que todos os vereadores tenham consciência do seu voto quando fez a lei e que faça se cumprir. Independente de quem seja a pessoa que está sendo homenageada, que é uma pessoa de muito respeito, eu sinto muito, a gente tem que estar falando dessa situação outra vez, mas que não pode, não pode. Se não pode para um, não pode para outro, e não pode nem para quem é amigo, para quem não é amigo, né? Eu acho que cabe a nós. Por favor, filme aqui, olha. Aqui deixa bem claro qual é o papel do legislativo, do judiciário e do executivo, olha. Então, o vereador, por favor, se atente agora na hora da votação dele,
para não ser deselegante e não ser escrachado quando ele sair na rua. Porque nós fizemos a lei. Então, que se faça cumprir a lei. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra, por favor. Palavrador Adriano. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, o pessoal está nos acompanhando aqui no plenário, o pessoal está em casa também, né? Prestei muita atenção em tudo aquilo que o vereador Marildo fez a colocação na fala dele, eu acho imprescindível isso, mas mais imprescindível do que isso, eu acredito que é sempre o respeito pelo posicionamento de cada um dos vereadores aqui, independente daquele que seja positivo, seja favorável, seja contrário. A autoria do projeto que pede para que não tenha nomes duplicitários para logradouros é minha mesmo. Lei número 3.515, de 8 de outubro de 2018, que é a data que ela foi publicada, que dispõe sobre a proibição e reincidência de nomes a novos bairros, conjuntos habitacionais, ruas, avenidas, loteamentos e qualquer espaço público no âmbito do município de Pederneiras e da outras providências. Essa lei ela foi registrada no dia 9 de outubro de 2018, pela Cristiane Francis Ariello, que é agente administrativa aqui da Casa de Leis. As questões do seu Genésio que foram permitidas a ele, as homenagens, antes desta lei, acredito que todas elas são de grandeza imensa, pois é uma pessoa muito querida dentro do nosso município. Na referência que é feita, eu até ia fazer essa pergunta à mesa, mas eu já achei aqui no computador, enquanto estava procurando, a indicação primária, ela é do dia 19/7/2018, antecedente à data da publicação. Esse é o meu entendimento, né? Se não é o entendimento dos demais colegas, para mim não tem nenhum problema, porque eu acho que cada um aqui está para expressar o seu ponto de vista. Então, a indicação do nome da rua, só um minutinho só, a indicação do nome da rua, ela é antecedente à promulgação da minha lei. Então, se ela é antecedente à promulgação da minha lei, a indicação primária, eu acho que ela é pertinente e deve ser seguida, tá? Então, esse é o meu posicionamento. Vai contrário ao projeto que o vereador Marildo coloca, mas não é porque vai contrário ao projeto do vereador Marildo que tem algum tipo de empecilho disso, aquilo. Não, meu ponto de vista é esse. A indicação primária ela ocorreu antes e o projeto de lei posterior. Então, não tenho nada a fazer essa ressalva. Acredito que é pertinente aí a manutenção do nome do Sr. Genésio Martins, porque a indicação primária é antecessora à promulgação da lei, tá? Esse é o meu posicionamento pessoal, individual, respeito o posicionamento de cada um dos vereadores aqui que forem contrários a esse posicionamento. Obrigado. Continua em discussão. Presidente, eu peço autorização para me abster do projeto. Embora eu tenha promulgado a lei de proibir repetir nomes em conjuntos habitacionais, mas no ano de 2018 fiz uma indicação para colocar o nome do senhor Genésio Martini no referido bairro. Contudo, esse projeto, esse decreto legislativo, me abstenho de votar, porque o prefeito publicou um decreto com o nome do ex-vereador apenas em janeiro deste ano. Então, eu me abstenho do voto. Continua em discussão. Olá, presidente. Olá, vereador Chapéu. Dizer para a população que o vereador Chapéu ouviu os dois vereadores e dizer que eu vou estar votando juntamente com o novo vereador Adriano Pustinho, que me convenceu que o senhor falou, Adriano, e também respeito à família. Tenho certeza que o novo vereador que fez o projeto fez indicação já para colocar um bairro no nome de uma pessoa. Acho que seria antiético um outro vereador vir aqui, ou mesmo até o prefeito, ir lá e revogar a retirada do nome que o novo vereador indicou num bairro. Todos nós fomos favoráveis na época, e na minha parte eu acho antiético retirar o nome, inclusive de uma pessoa que foi muito bem
Pederneiras, um grande morador, respeitado. Então, por isso, vou a favor do senhor Adriano Postinha. Continua em discussão. Palavra, presidente. A vereadora Regina. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, ao pessoal que está aqui no plenário. Eu concordo com a fundamentação do vereador Adriano do Postinho, quando ele fala que a indicação primária do loteamento foi feita antes da lei, significa que nessa indicação foi pedido o nome do senhor Genésio Martini nesse loteamento. Além dessa fundamentação, eu vejo também que é importante a gente também assim analisar a parte emocional, a parte afetiva e a parte ética que envolve essa família. Inclusive, os lotes já estão sendo vendidos, né? O loteamento é Genésio Martini. Então, eu acho que é uma situação que não vai, como eu vou dizer, não é uma coisa que vai mudar a vida de Pederneiras por causa do nome. Eu acho que nós precisamos aqui nos pautarmos em coisas mais preocupantes para a cidade, problemas que precisam ser resolvidos, e essa sim é a função do vereador. Tentar resolver os problemas, não só decidir questão de nomes. Então, eu vejo que o vereador Adriano argumentou muito bem nessa fundamentação. Vereador, parabéns. E deixou muito claro, indicação veio antes da lei. Então, não tem o que discutir. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ezequiel Lima. Um momento como esse, acho que a gente deveria poupar a família dessa situação, né? A gente tem uma situação de indicação onde já foi apresentada à família toda uma situação, e penso que a lei é aquilo que a gente tem que pautar dentro da nossa realidade, mas nesse caso específico e nesse momento histórico a gente está falando de uma família que já foi indicada, que já foi colocada. É um imbróglio complexo, né? Bem complexo, da onde a gente está pensando aí em uma coisa que o nome de qualquer pessoa poderia estar sendo vinculado, mas hoje nós temos um nome de uma família que já foi apresentado, que já foi mostrado, e aí a gente entra nesse debate aí, como o Adriano colocou. A indicação partiu dele, a indicação vem antes da questão da nossa lei. Isso é a situação que a gente coloca, né? Eu acho que a gente deveria poupar a família dessa situação, nesse momento, começarmos a pensar posteriormente o que a lei realmente nós temos aqui que cumprir, estamos aqui para isso, mas o que a lei posteriormente vem falar a respeito dessa situação. Mas nesse momento histórico é difícil, e eu gostaria muito de preservar também a questão da família em si, que foi indicada para isso. Então é complexo, mas meu posicionamento também nesse momento é de que a gente preserve essa situação da família, porque já foi indicado, já foi colocado. Mas é complexo. Acho que a gente deveria pensar mais em preservar as famílias nesse momento, porque é difícil até para a gente tomar um posicionamento no que diz respeito a tirar agora a família e colocar um outro nome. Esse é o meu posicionamento. Continua em discussão. Essa palavra. Palavra, vereadora Durva. Concede a parte, vereadora, por favor, só um minutinho, só para me explicar uma coisa. Vocês, com todo respeito, vocês estão equivocados, porque eu tenho documentos aqui na mão que provam que o projeto entrou primeiro do que a indicação. O projeto entrou no dia 5 e a indicação entrou no dia 17/7/2018. Tanto é que nós paramos o projeto na segunda votação do projeto, porque na primeira foi unânime, todo mundo votou o projeto aqui. Quando a indicação caiu junto com o nome do senhor Genésio, é que eu parei a sessão, tenho aqui gravado, se você quiser eu posso mostrar. Eu parei a sessão aqui e falei para vocês que não poderia votar, senão não poderia colocar o nome do senhor Genésio. E vocês foram e vocês votaram o projeto do senhor Genésio. Vou mostrar para vocês aqui que eu não estou mentindo. E está aqui o documento, olha. Está aqui, a indicação entrou dia 17 e o projeto entrou dia 5. Nós fizemos a primeira votação do projeto no dia 16. Só um minuto, por favor. Só um minutinho, no dia 16/7. A indicação foi feita no dia 17. Está aqui, ó. O que está disponível no site da Câmara, que está aqui posso agora... levar pro senhor? Posso levar pro senhor? Pode deixar aqui. Posso levar? Pode colocar. Não, eu vou acompanhar o que está no site, que é o que está disponível para as pessoas. Eu vejo. O seu projeto entrou no dia 5.
Não, não é isso que eu estou vendo, vereador, que eu falei para você. Nós paramos ela porque ia a segunda votação. Mas, senhor, O que eu estou sentindo... o senhor vai deixar? O senhor não vai deixar o projeto que o senhor pediu? O senhor não vai deixar? Ah, não, eu estou vendo aqui, então pode levar, então. Tudo bem. Tá bom. Mas vocês não falaram que a indicação entrou antes, não entrou Não. antes. Olha, eu vou pedir até, me dar uma parte, por favor. Pode usar a parte. A Durva, pode. A Câmara, depois, por favor, pode dar uma olhada, indicação número 144, 2018, veja se bate com a data do dia 19/7/2018, por favor. Oi? Não, aqui, para os assessores. Indicação número 144, 2018, 19/7/2018. Foi lido no dia 23. Mas foi lido no dia 23 também, tem essa ainda, porque 17 foi uma terça. Ainda assessoria, pode confirmar aí para mim, por favor, qual foi a data da publicação da lei? Lei número, a data da publicação, 35/15/2018. Então, enquanto não publicou, a sua ideia não valia, então? Não, porque isso não foi publicado, como que a gente vai poder seguir? Projeto, porque a partir daqui Isso, exatamente, vereador, olha só, o projeto é da minha autoria. Então, quer dizer que se você fizer um projeto... Só um minutinho, só resguarda meu momento aqui, que eu acho que é importante. Eu fiz um projeto, gente, com a intenção de que todas as pessoas do município de Pederneiras pudessem ser valorizadas por aquilo que prestaram ao nosso município, evitando, assim, a partir da hora que ele tivesse sido, então, publicado, evitar que pessoas que já receberam uma possibilidade de ter o nome da sua família na história da cidade, pudessem disponibilizar isso a outras famílias que também tiveram importância. Então, se a publicação ocorreu em tal dia, e a indicação foi executada antes dessa publicação, quer dizer, então, que o pedido do vereador já havia sido feito antes da publicação da minha lei. Então, aquilo que é feito antes da publicação, ele tem uma validade, né? Eu não posso invalidar. Ou seja, a pessoa que fez uma indicação, então, em 2005, que é antes da minha lei, eu vou proibir? Não tem condições eu proibir isso. Então, da data da publicação para frente, indicações que são ambíguas, não deverão ser colocadas, para a gente poder prestigiar todas as famílias. Mas esse é o meu ponto de vista, eu não preciso brigar com nenhum vereador aqui por causa do meu ponto de vista. Eu respeito o ponto de vista do senhor e entendo o que o senhor está colocando também. Obrigado. Não, senhor Adriano, mas aqui tem um detalhe, nós estamos falando, quando foi a indicação para o nome da vila Vitor Fenara. Essa outra indicação que foi feita foi agora, para essa outra vila, que a lei já existe há muito tempo. Mas, vereador, a indicação para o nome... Não, a indicação foi para a vila de cima. Não, mas a indicação ocorreu, ocorreu no dia 17, foi publicado no dia 23. Não, mas essa indicação foi para a vila de cima. Não, eu acho que nós assim... estamos falando de baixo agora. O senhor está querendo fazer uma colocação. Se eu indico aqui para esse copo, esse nome, mas nesse copo não foi possível dar, mas foi possível dar nesse potinho de álcool em gel, eu entendo que a indicação foi efetuada para cá, mas não pode ser feito aqui, foi indicado ali. Mas na mesma data, a data não tem. Então, eu posso acreditar que uma indicação que foi feita há 3 anos antes dessa lei não está valendo, porque a indicação Pode ser, foi sim, antes. exatamente. Chega a ser absurdo, né? É exatamente isso, olha só. Lei, Se o senhor chega e fala assim para mim aqui. Vereador, se o senhor chegasse aqui e falasse assim, eu gostaria de ter um nome X. Não, vereador, a indicação foi anterior. Mas tudo bem, lógico que eu permito qualquer coisa. E assim como, independente da nossa discussão, eu vou respeitar o seu posicionamento. O que ele vai fazer já? Peraí. Ele vai colocar uma câmera. Mas olha, com todo respeito, se a gente for passar uma lei para a gente observar quem é amigo, quem não é amigo, quem fez antes, quem fez depois, não existe uma lei. Se a gente não cumprir a lei que nós fizemos, vocês me desculpem, eu vou achar que o povo tem razão em deixar nós em descrédito. Porque a lei está aqui. E veja bem, ele dá um nome para uma firma, para uma vila, sabendo já que não podia. Com todo respeito, né? E as indicações, esse é o seu ponto de vista, o senhor acredita que esse é o mais correto? Se a gente entender que o senhor João não pode votar, a dona Regina não pode, e o senhor Gurgueira também não pode, porque eles também fizeram parte da mesma indicação que ele.
Aí a questão jurídica você pode ver com as assessorias, eu não posso utilizar isso. Eu só gostaria de fazer, Durva, você me permite mais 10 segundos? Fica à vontade, eu coloquei para vocês aqui. Eu gostaria de colocar uma situação. Vocês fiquem à vontade. Vou colocar uma observação aqui. O vereador Marildo fez uma colocação onde eu acredito que o ponto de vista dele está correto e o nosso está errado. Perfeito, vereador. Eu acho que a legislatura é isso, é democracia, você faz a apresentação do seu ponto de vista e cada um defende o seu ponto de vista aqui também. Cada um tem um embasamento, no seu embasamento você conclui que nós estamos errados, no nosso embasamento eu concluo que eu estou certo. Tá? Mas não que o senhor está errado, porque o seu ponto de vista pertence a você e cabe a mim aqui, enquanto vereador, respeitar ele. Então, acredito que daqui para frente, cada um vai se posicionar. Eu acho importante sempre nós respaldarmos, além da legalidade, das questões que são pertinentes ao nosso município. Nós estamos aqui discutindo uma situação que envolve uma família de grande nome, independente se fosse uma família pequena. Se tivesse sido ocorrido antes, supomos que nós temos algum outro bairro para poder ser lançado, e que já foi indicado, sabemos que vai ter essa construção nesse bairro, e ele já foi indicado antes da minha lei, obviamente que ele tem validade, mesmo que ele fira a lei posterior, mas a indicação veio antecedente. Então, acredito que a gente deve seguir por esse caminho. Mas não discordo do posicionamento do vereador Marildo, respeito. Peço desculpas aí ao pessoal que estava nos assistindo, a gente teve novamente um probleminha no nosso sistema. Queria aí dar realmente mais um minuto para o professor poder terminar as conclusões dele, o Adriano também poder fazer as suas, e para a gente colocar o projeto em votação, faltava 2 minutos e 14 segundos, então para a gente ser o mais democrático possível. Professor, você quer falar primeiro, por gentileza? Quer fazer mais alguma consideração? Senhor presidente, eu só acho que nós fizemos uma lei, independe, se nós fizemos a lei aqui e já tentaram até tirar o nome do rapaz que eu tinha colocado para poder fazer a lei, agora a indicação entrou depois da lei, agora vai valer, quer dizer, se eu entender que a indicação que entrou antes da lei, ela está valendo, quer dizer, tudo que entrou antes dessa lei, lá para o final dos... está valendo, o que é isso? Não pode, se não pode, não pode, nós fizemos uma lei. Aí quando o povo lá fora escrachar essa casa, a casa não pode reclamar. Porque você faz lei e você mesmo vota contra a sua própria lei, aí o capim está comendo bode. Mas tudo bem, eu respeito, vamos que vamos, segue o inteiro, vamos lá. Adriano, por gentileza. Exatamente, a lei foi eu quem fiz, eu quem promulguei, eu que publiquei, eu que pedi, e estou votando de acordo com a minha lei. Então, respeito a indicação antecedente. E exatamente como o vereador fez a colocação. Se alguém tivesse feito uma indicação em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, proporcionando alguma homenagem a alguma família, obviamente que ela é válida. A lei ela é válida a partir da hora que ela é publicada. Então, seguimos nessa conduta. Obrigado. Obrigado. Eu coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra, lembrando que temos abstenção do João, porque foi ele na ocasião que promulgou essa lei como presidente. Decreto rejeitado por 5 votos favoráveis, 2 votos contrários e a abstenção do Joãozinho da farmácia. Sendo os 2 votos contrários, vereador professor Marildo e vereador Vartão do Sucatão. Projeto de resolução número 9/2020 do Legislativo. Acrescenta no inciso 12, no artigo 277 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pederneiras. Autoria, mesa diretora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável.
Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em única discussão. Esse dispositivo, só para deixar bem claro, a gente está regulamentando o direito de resposta. Então, a gente não tinha isso no regimento, então a gente está regulamentando o nosso regimento com esse direito de resposta, que é o que acontece geralmente nas nossas discussões aqui no plenário. Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário, vereador Adriano do Postinho. Projeto de lei número 38/2020 do Legislativo institui, no âmbito do município de Pederneiras, a prioridade para a mulher vítima de violência doméstica nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, sejam recursos pecuniários ou imobiliários pertencentes à municipalidade. Autoria, vereadora Regina Barrache. Quórum de aprovação, maioria simples dentre os presentes à sessão. Coloco em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 39/2020 do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. O quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em primeira discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Explicação pessoal. Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 3 minutos, iniciando pela ordem do sorteio, a ser realizado pela primeira secretária, conforme termos regimentais. Os vereadores que se inscreveram: vereador Adriano do Postinho, vereador Ezequiel Lima, vereador professor Marildo e vereadora Regina Barrache. Com a palavra, vereadora Regina. Senhor presidente, nesses minutos finais, eu quero primeiramente falar uma boa noite para a Sol, minha amiga, que está aqui no nosso plenário. Bem-vinda, Sol. Para a Sônia, também seja muito bem-vinda. E quero também agradecer ao capitão Tiago, da Polícia Militar, e também à Polícia Militar, pelas ações que foram feitas nesse final de semana, em algumas áreas públicas do nosso município, onde havia aglomerações de jovens, bebidas, drogas e muitas coisas estavam acontecendo nessas áreas públicas. Recebi reclamações de alguns munícipes, solicitei ao capitão Tiago para que resolvesse esse problema e ele prontamente nos atendeu. Obrigado, capitão, pela sua disponibilidade, pelo seu pronto atendimento. E realmente, esse final de semana, conforme eu recebi de alguns moradores, né, dessas regiões, que foi realmente um final de semana de paz. Além de se evitar a aglomeração e se prevenir a questão da Covid, né, nós estamos no meio de uma pandemia, é também uma forma de se manter a ordem, né? Os espaços públicos, eles têm que ser utilizados com respeito aos moradores que estão ao redor, respeito às famílias, então, tudo dentro dos limites. Então, muito obrigado, capitão Tiago, mais uma vez, e a toda a Polícia Militar. Uma boa noite, senhor presidente e vereadores, muito obrigada. Palavra, vereador Ezequiel Lima.
Senhor presidente, quero aproveitar essa oportunidade aqui, inclusive para cumprimentar o meu amigo professor Pedro, que está aqui no nosso plenário hoje. Não sei se é pela primeira vez, mas prazer tê-lo aqui. Na realidade, a indicação que eu fiz agora há pouco, com respeito à reforma da Biblioteca Municipal, é, na verdade, uma iniciativa do professor, juntamente com o pessoal da biblioteca. Ele esteve lá, cumprindo aí o papel de um cidadão, né, que se importa pela sua cidade também, vendo as necessidades, e os itens que foram elencados aqui para serem consertados, arrumados, reformados na biblioteca. O professor Pedro tem a participação nisso, e também quero parabenizar as pessoas que estão colaborando com isso. Eu vejo como alguém muito ativo na questão da cultura aqui na cidade de Pederneiras, e o desejo do meu coração é que a gente consiga, através da cultura aqui, Pedro, fazer um trabalho bacana aqui na nossa cidade. Quer dizer que eu estou junto com vocês, artistas aqui da cidade, pessoal que tem se importado em levar a nossa cultura à frente, que Deus possa abençoá-los, iluminá-los, e juntos a gente vai fazer aí uma cultura cada vez melhor para a nossa cidade. Então, essa indicação aqui, na verdade, é do professor Pedro, juntamente com o pessoal, pedindo a reforma da nossa biblioteca municipal, para que a gente possa ter um lugar amplo, gostoso e, acima de tudo, funcional para a nossa população. Bom, eu quero falar agora sobre o transporte público. Vou pedir para o meu amigo Paulinho, então, liberar um áudio aí de uma munícipe, porque a gente falando de forma repetida aqui, parece que é a gente, né, que está querendo fazer um tipo de oposição. E, na realidade, eu sempre falo aqui, eu não sou oposição a nada. Sempre que apresento um problema, eu tento apresentar uma solução. Jamais fico fazendo oposição por oposição. Eu quero ver a cidade ir para frente. Mas eu quero que vocês ouçam, não a mim, mas uma munícipe, falando a respeito do transporte público. Pode ser, Paulinho? Sou Jauense, eu já estou aqui já esperando o ônibus, eu, uma outra senhora aqui. E mais outra moça que foi embora a pé. Poxa, a gente não sabe nem o horário de ônibus. A gente está aqui no Leonor, próximo ao postinho. Um dia o ônibus passa 10:07, outro dia 7:15, ele não está tendo horário para passar. A gente precisa de uma posição de vocês, porque, oxa, como é que vai ficar? Ou volta ou não volta esse ônibus. A gente não está tendo condições. A gente vai perder o dia de serviço por causa de ônibus. O que nós vamos fazer? Do que nós vamos esperar? O Ministério Público tem que cobrar novamente a posição da Jauense em relação a nós que pegamos o ônibus. A gente está aqui desde as 6:30. Ontem ele passou, era 15:07. Cadê o ônibus hoje? Olha que horas são. Por favor, por nós, pederneirenses, que precisamos desse ônibus, uma posição do Ministério Público em relação a Jauense novamente, por favor. Bom, gente, vocês ouviram aí um munícipe falando. Um minutinho para me concluir, presidente. Não somos nós, mais uma vez, replicando a mesma fala aqui, né? Mas já deu, né, gente? Já deu, né? Vamos voltar a esse transporte público de forma efetiva. Vamos assistir a nossa população de forma séria. Já deu. É uma simples andada pela cidade, a gente vai perceber que está todo mundo, o povo está aí. Hoje eu passei, tirei uma foto, tento colocar aqui também, da Caixa Econômica Federal, o povo amontoado um em cima do outro ali. Né? Em todos os lugares que você vai, está acontecendo as coisas, é mercado. Eu estou cansado de falar isso aqui. Pô, está na hora de tomar um posicionamento, está na hora de tomar uma decisão. O povo está precisando desse transporte, as pessoas precisam trabalhar, agora fica com essa brincadeira. Isso é uma brincadeira com a cara do povo. Não sabe horário, não sabe ponto, passa atrasado. Essa munícipe que eu coloquei está representando o resto das pessoas. Eu tenho um monte de áudio, de mensagens que mandaram. O motorista parou num ponto e teve que voltar, não sei na onde, eu esqueci de passar lá, vou voltar lá agora. Pô, gente, situação de brincadeira. Eu vou pedir novamente ao Ministério Público uma manifestação, porque o Ministério Público, quando determinou a volta do transporte público, ele não estabeleceu horários e itinerários. Ele disse que tinha que voltar. Quem estabelece itinerário e horário é a prefeitura. É o Poder Executivo que determina isso. Agora o povo está precisando de uma resposta. Não tem mais o que a gente ficar falando. Nós estamos numa situação onde o governo já determinou que o horário de trabalho das pessoas de 6 já passou para 8 horas. Então as pessoas, isso indica para nós que as pessoas estão trabalhando de forma normal. Está todo mundo se dando um jeito para se virar. E a gente aqui com esse transporte de brincadeira desse jeito, é óbvio que vai ficar carregando 4, 5 pessoas da forma que carrega, porque sem ter uma logística, sem ter um comprometimento com os horários que foram colocados, aliás, nem esses horários, é para voltar de forma normal, integral. Já deu, já cansou essa situação. Isso é para amanhã.
Agora fica esperando o posicionamento, sei lá de quem. A nossa cidade está, graças a Deus, a gente saiu dessa fase mais complexa, estamos aí, está todo mundo vendo que graças a Deus a gente está bem. Vamos voltar com esse negócio. Bota esse transporte para funcionar de vez. Já deu, já não dá mais. A população está pedindo uma resposta de forma efetiva e a gente não sabe mais o que falar para a população. Eu estou muito triste com essa situação, triste mesmo, porque se você tem o teu carro, tem o teu transporte, você faz os seus negócios. Agora, quem não tem? Quem sai dos distritos? Quem sai para poder vir para a cidade? Quem não tem como sabe fazer isso? Como é que faz? Poxa, gente, eu estou indignado. Vou ao Ministério Público novamente, nem que fui na outra vez, quem incitou tudo isso à volta, fui eu que entrei no Ministério Público e vou de novo. Voltou, eu fiquei contente quando voltou, achei que fosse cumprir com o horário, cumprir com a demanda para o povo, não cumpriu, vou de novo. E vou continuar brigando. Não interessa o que vão pensar a respeito disso aí. O povo precisa desse transporte, precisa de forma integral. Muito obrigado. Palavra, vereador Adriano. Senhor presidente, queria aproveitar a explicação pessoal. Eu votei contra esse último projeto aqui, que estabelece o artigo 277. Então, terá direito à resposta o vereador citado por outro vereador, nominalmente, de forma pejorativa, desrespeitosa ou grosseira durante as sessões da Câmara Municipal pelo prazo de 2 minutos, sob solicitação ao presidente, e este decidirá sobre sua necessidade. Apenas fazendo a colocação aqui, porque eu levantei e fiz uma votação contrária, porque acredito que a questão do nominal é bastante dificultosa, porque às vezes não é citado o nome da pessoa, mas é descrito ou verbalizado. Então, por isso que votei contrário, porque acredito que não seja prudente dessa forma. Mas respeito aí o pessoal que apresentou. Referente à colocação da nomeação, do projeto de lei, eu acho importante a gente colocar que, independente das nossas diferenças de opiniões, independente das questões partidárias ou sigla que cada partido aqui representa, o primordial aqui é o respeito para com o colega e para com o eleitor. Então, todos nós representamos uma parcela da população, tenha ela votado no vereador que está aqui ou não. Então, todos nós representamos. E acredito que quando a gente externa aquilo que a gente acredita que é o mais viável, a gente representa uma determinada população. Então, assim, se outros têm uma opinião contrária, isso é importantíssimo. Do contrário, não seria necessário 9 pessoas para poder discutir um projeto de lei. Só teríamos apenas o prefeito, ele falaria lá e ponto final. Então, isso é importante, isso é democrático, sempre com respeito, sempre com hombridade, com o colega que está aqui dentro na casa. Obrigado. Com a palavra, vereador professor Marildo. Vou fazer uso da tribuna, senhor presidente. Primeiro, nesses 3 minutos aqui, né? Pedir desculpa aí para a família do senhor Genésio Martins, porque, né? Quem fez a confusão toda é o senhor prefeito, não fomos nós. E a minha obrigação aqui é ver que estava errado e tentar arrumar. E pedir desculpa para a população mais uma vez, né? Infelizmente, hoje eu pude presenciar um vereador fazer um projeto e votar contra o seu próprio projeto. Eu não sei onde nós vamos parar. Porque quando isso vem de pessoas que eu acho, que eu julgo que sejam um dos melhores, eu fico preocupado. Porque eu vejo que uma coisa errada para ela ser certa, basta você ter maioria de voto aqui na Câmara ou em qualquer outro lugar que seja legislativo no Brasil. Nós vimos aí a votação da Câmara dos Deputados aí contra o servidor público. Quantidade de votos. Muitos ali acham errado, mas tem que seguir o partido. E acabou aí nos sujeitando aí até 2021 nessa situação. E hoje aqui na Câmara, com todo respeito, desculpe a você aí, morador de Pederneiras, mas eu fiz o meu trabalho, né? Eu sei que está errado, a lei está aqui, mas se for para mim fazer uma lei que ela não vai valer, ou que ela vai valer só para quem não tem nome, ou para quem não tem uma família de alto escalão, então não preciso fazer a lei. A lei ela tem que funcionar para todo mundo, é para isso que a Câmara está aqui, ela tem que fazer valer a lei. E hoje, infelizmente, não foi feito isso daí. Sem mais, senhor presidente.
A próxima sessão ordinária será realizada no dia 31 de agosto de 2020, segunda-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.